junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor.
Amém, irmãos? Vamos passar agora para o momento de intercessão. E Mateus tem um pedido de oração. Ele colocou, queria pedir oração pela minha avó caçula. Amém? Então vamos estar orando pela avó caçula. Amém? Temos orado por ela, né? Temos intercedido por ela, pela saúde dela. Vamos continuar orando. Se tiver alguém, mais alguém tiver algum pedido de oração também, pode estar ou escrevendo no chat, ou abrindo o microfone também, falando, tá bom? O Alessandro vai estar dirigindo esse momento de intercessão. Gostaria de pedir oração pela irmã Marina, da nossa igreja, esposa do seu Francisco, que vocês até conhecem, ela está internada com 50% dos pulmões funcionando, né? Eu queria sentir pela saúde dela. Amém. Eu também quero pedir oração. Nós temos um professor no Betel que chama Isaac Sisu. Ele dá aula no Betel, dá aula no Servo de Cristo, no Mackenzie, e já faz bastante tempo, mais de um mês que ele está entubado, aí tem horas que melhora, tem horas que não tem. E na família dele já morreu o pai, já perdeu, se eu não me engano, a mãe já faleceu também, a esposa está doente, tem filhos pequenos. Então eu queria pedir oração pela vida do professor Isaac. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dele, tem vários vídeos, muita coisa dele na internet. Isaac Sisu. Queria pedir oração pelo professor Isaac. E também eu quero pedir oração pela questão emocional, né, das pessoas. Muita gente doente emocionalmente agora, nesse período. Nós estamos vendo muita morte. Antes eram números, né, agora são pessoas perto da gente, são conhecidos. Então, tem muita gente emocionalmente doente, assim, já com princípio de depressão, pessoas que estavam com depressão, que agora tem piorado. Então, gostaria de pedir oração nesse quesito também, né, pela questão emocional das pessoas. E também, eu aproveito para pedir oração pela gente, né, pela nossa vida emocional também. A gente atende muitas pessoas, nós colocamos ali na semana, né, aquele flyerzinho, lembrando os irmãos que podem marcar com a gente, que pode passar no aconselhamento pastoral, e nós temos realmente aconselhado e acompanhado algumas pessoas, né? Então a gente queria colocar para a igreja a nossa vida também, para que a gente tenha essa estrutura para ouvir tanta coisa, às vezes coisas tão tristes, né? E a gente tem todo o amor em fazer isso. Acho que a gente mais gosta de fazer o aconselhamento em si, muito mais do que o púlpito. Esse bastidor é o que realmente encanta a gente, né? Se vocês pudessem estar orando pela gente, pela nossa família, nesse sentido também. Alguém mais tem pedido de oração? Se tiver, pode pedir, tá bom, irmãos? Pede uma oração, né? Pede oração. Eu queria que estivesse orando pela minha vida também. E pela família. Amém, tio Nivaldo e a tia Zana estão pedindo oração. Vou escrever aqui no chat os pedidos, tá? Pra gente não esquecer. Nivaldo e família. Exato. Marina. Amém. A Camila está pedindo oração
Gostaria de pedir oração pela minha equipe de trabalho. Tivemos contato com uma pessoa com Covid, somos em 31 pessoas. Amém. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Pela avó caçula, né, que já tinha sido pedido. Acho que são esses os pedidos por enquanto. Ale, fica à vontade, tá bom? Para dirigir. Tá bom, então. Vamos iniciar a oração, então. Senhor, nesse momento, meu Deus, colocamos mais uma vez na tua presença, Senhor, para louvar a ti, Senhor Deus, para te glorificar, para te bendizer, Senhor Deus, e não importam as circunstâncias, como foi cantado o último louvor, meu Deus. Independente do que nós estejamos passando ou que tenhamos que enfrentar, meu Deus, que nós possamos, em primeiro lugar, louvar, te bendizer, te glorificar, exaltar o teu nome, porque nós sabemos que nossa passagem aqui, Senhor Deus, nessa terra, nosso tempo aqui é passageiro, Senhor Deus, que nós possamos colocar nosso pensamento em Ti, possamos colocar nossa visão em Ti, Senhor Deus, para que não possamos nos abalar, Senhor Deus, que não possamos ter problemas emocionais, meu Deus, o que vem acontecendo, meu Deus, como temos visto tantas pessoas com depressão, tantas pessoas com síndrome de pânico, então temos ouvido falar até de suicídios, meu Deus, porque as pessoas não estão encontrando forças, meu Pai, para enfrentar esses tempos tão difíceis que temos enfrentado, meu Deus. Então, eu quero iniciar clamando, Senhor Deus, por cada um de nós que estamos participando desta live, Senhor Deus, que estamos participando deste culto, que o Senhor possa, meu Deus, nos fortalecer, que o Senhor possa, meu Deus, nos dar discernimento, meu Pai, para que possamos saber em cada coisa, em cada situação, que possamos ver o agir do Senhor, meu Deus, que possamos ver a mão do Senhor, que possamos ver a glória do Senhor se manifestar, meu Deus, na vida de cada um que aqui está e em cada situação, Senhor Deus, para louvor e honra e glória do Teu nome, porque tudo que fizermos deve ser para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor Deus. Eu quero te pedir pela vida do pastor Wilson, da pastora Thaís, meu Deus, da família deles, fortalece, meu Deus, proteja, Senhor Deus, a saúde deles, da Mel, da Emily, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar a família da Thaís, a minha família do Wilson também, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa os pastores, dá cada dia mais a eles sabedoria, Senhor Deus, dá cada dia a eles mais estratégia, meu Pai, para que a obra do Senhor seja feita de uma forma maravilhosa, Senhor, e que não pecado na vida do pastor Wilson, na vida da pastora Thaís e toda a família deles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, derrama a tua glória, a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus. Também quero pedir agora, Senhor, pela avó caçula, Senhor, o pedido do Mateus. Visita, Senhor Deus, a avó caçula, abençoa em nome de Jesus Cristo, fortalece a saúde dela, dá ânimo a ela, Senhor, tranquiliza também a avó caçula, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre a vida dela, Senhor Deus. O David também pediu pela esposa do Senhor Francisco, Senhor, que está hospitalizada, Senhor Deus, e que já prejudicou o pulmão. Meu Deus, o Senhor é um Deus que cura, nós cremos nisso, meu Pai. Visita, Senhor, a esposa do Senhor Francisco, meu Pai, e faça um milagre na vida dela, Senhor Deus. Senhor, nós clamamos por milagres, meu Pai. É momento difícil, são momentos difíceis, meu Pai, sim, mas nós clamamos e cremos que o Senhor é um Deus que faz milagres. Senhor, faça um milagre na vida desta mulher, meu Pai, para louvor e honra e glória do teu nome, Senhor. O professor Isaac Sisu também, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa derramar a tua graça sobre a vida dele, meu Pai, fortalecendo para louvor do teu nome, Senhor Deus. Oh, meu Deus, tem mais alguns pedidos aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar o tio Nivaldo, Senhor Deus, a tia Osana, e toda
a família deles, meu Pai, para louvor e glória do teu nome, Senhor Deus. É que eu tenho te pedido, fortaleça, meu Deus, que eu tenho pedido, Senhor Deus, aumenta, Senhor Deus, cada dia mais a confiança deles em ti, Senhor Deus, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa agir de uma forma tão especial e tão maravilhosa na vida deles, meu Pai, na vida do meu tio, na vida da minha tia, Senhor, e na vida da família deles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama a tua glória, a tua graça, meu Pai, para o louvor do teu nome, também a equipe, Senhor Deus, que a Camila trabalha, meu Pai, e que uma pessoa testou positivo para Covid, meu Deus. Senhor, abençoa esta pessoa que foi, teve esse diagnóstico, Senhor Deus, positivo para Covid, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, curar esta pessoa, meu Deus, que possa passar por esse momento com tranquilidade, meu Deus, e que o Senhor possa visitá-la também, para louvor, honra e glória do teu nome, meu Pai, que essa pessoa possa ver a glória do Senhor na vida dela, meu Deus, e toda a equipe, proteja-os, meu Deus, derrama a tua glória, derrama a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, abençoa, Senhor, a questão emocional, Senhor Deus, das pessoas deste país e deste mundo, meu Deus, que estão enfrentando esses tempos terríveis. Eu quero pedir pela questão econômica também, Senhor, porque nós temos visto muitas pessoas perdendo emprego, muitas empresas falindo, Senhor Deus, outros tendo que fechar as suas portas, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, Senhor, dá sabedoria a esses nossos governantes, meu Deus, para que eles possam agir de uma forma que não venha prejudicar tanto, Senhor, a população. Sabemos que são tempos difíceis mesmo, mas, meu Deus, com sabedoria, com as ações certas, meu Pai, nós conseguiremos passar, meu Deus, da melhor forma possível. Então, abençoe, meu Deus, que realmente as questões econômicas também, que haja uma mudança, no nome de Jesus Cristo, que possamos ver, meu Deus, crescimento, que possamos ver as portas se mantenham abertas, meu Pai, que possamos ver empregos, meu Pai, para louvor e honra e glória do teu nome, que eu te peço essas bênçãos e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria perguntar para os irmãos se vocês poderiam cantar mais um louvor. Eu sei que a gente... E depois do louvor já a palavra. David vai estar ministrando a palavra. Bem, os irmãos foram pegos de surpresa aí, né? Com mais um louvor. Eu queria, enquanto isso, agradecer ao Senhor pela vida da pastora Sandra, minha sogra, meu sogro, que estão com a gente. E nós ficamos muito felizes. Eles estão ali em Boituva, na chácara, e estão participando do culto com a gente. É um prazer, uma alegria ter vocês com a gente, viu? Sintam-se amados e essa igreja é de vocês também. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. A chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, enquanto eu vi o Senhor Jesus,
inundar o meu coração. A chuva, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. E com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a rosa anseia por água, com terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. Assim como a rosa anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. David, Deus te abençoe. Fique à vontade para ministrar a palavra que o Senhor colocou no seu coração. Não, tá fechado o seu microfone, David. Ouvindo? Amém, amém. Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos aí, né, mais uma vez, temos que ficar em casa, né, por decreto aí do governador. Mas como eu sempre gosto de dizer, né, que os céus estão abertos, né, não estão confinados, né? Então nossas orações ainda são ouvidas, né? Possamos continuar estendendo esse período de oração aí por esses pedidos que a Thais fez. Quero só mencionar que o Isaac Sixu foi meu professor de Novo Testamento no Betel, e Deus vem abençoar a vida dele, viu? Porque é um grande homem de Deus, tem uma sabedoria imensa, que a gente possa continuar aí, irmãos, nesse propósito de intercessão, né? Porque tem muitas pessoas mesmo, de fato, ficando enfermas, entrando em doenças emocionais, né? Então é só a graça de Jesus na nossa vida. Amém? Irmãos, o texto que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje, ele se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Vamos ler dos versos 1 até o verso 13. Vou dar um tempo para os irmãos procurarem aí, que eu sei que a gente meditar junto. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom,
e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém, irmãos? Gostaria de ter mais um período de oração nesse momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e a Sua palavra é viva, meu Pai, a Sua palavra, ela mesmo testifica, meu Pai, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Sua palavra testifica de Ti, Pai. Senhor, pedimos, meu Pai, que o Senhor, por meio dessa palavra que será pregada, Pai, que o Senhor fale com o Seu povo, fale conosco, Pai. Encha-nos, meu Pai, com fé, Pai, nesse período difícil que nós estamos vivendo, Pai. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, meu Pai, com a palavra ministrada, Pai. Que Teu Espírito Santo possa fortalecer, meu Pai, consolar os corações nessa manhã, Pai. É assim que eu oro, meu Pai, peço-te, usa a minha vida, meu Pai, que não seja eu, mas que Teu Espírito, meu Pai, ministre essa manhã aos corações, Pai. Eu te peço assim, Pai, nesta manhã. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu fosse dar um tema para essa meditação de hoje, para essa palavra, seria o convite do Senhor. E porque quando recebemos um convite, a primeira sensação que temos é que somos de alguma forma importantes e até benquisto por aquele que nos convida. Não é verdade? Quando a gente recebe um convite, a gente se sente agraciado de alguma forma por aquele que nos convidou. E aquele que convida, irmãos, ele deseja desfrutar de nossa companhia em sua celebração. Seja em uma comemoração de aniversário, ou seja uma festa de formatura, ou ainda em uma cerimônia de casamento. Aquele que nos convida deseja que nós desfrutemos da alegria que ele já está desfrutando. E também, irmãos, é raro nós ouvirmos falar também, que alguém convidou um inimigo
para celebrar o momento de sua alegria. A gente não ouve falar que convidou alguém que não gostava dessa pessoa para celebrar a sua alegria. Mas a gente sabe também, irmãos, pela palavra de Deus, que ele nos honra diante de nossos inimigos. Quando o salmista Davi diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23, verso 5. Então, nesse verso, nos mostra que Deus nos honra diante de nossos inimigos. Deus ele nos chama para mostrar aos nossos inimigos que nós somos honrados pelo Deus que nós servimos. E há também, irmãos, uma preocupação daquele que recebe o convite em levar algum presente como gratidão àquele que o convida. E por que eu estou dizendo essas coisas aqui sobre convite, sobre sermos convidados e sobre aquele que convida? Porque no texto que acabamos de ler, irmãos, no início, notamos que Deus, por meio do profeta Isaías, também faz um convite ao seu povo. E nessa manhã eu quero meditar, irmãos, sobre algumas verdades do convite do Senhor, que ele faz nesse texto aqui, que possa servir de aplicação para as nossas vidas. O convite que Deus já nos fez, nós já aceitamos, e o convite que ele nos faz até hoje. Amém? E esse convite, primeiramente, irmãos, eu quero destacar que é o convite que ele faz para todos. O convite que o Senhor faz é para todos. Olha comigo o verso 1 e o verso 2 que nós acabamos de ler, que diz assim, ó: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Primeiramente, irmãos, notamos que o profeta nos diz para quem é o convite do Senhor, que Deus está fazendo por meio dele, ou seja, para todos aqueles que estavam sedentos e para todos aqueles que não tinham dinheiro para comprar. É para esse pessoal que Deus está fazendo o convite no texto. E o chamado, irmãos, era para eles saciarem suas sedes e sua fome. Mas precisamos entender aqui, irmãos, que quando o profeta diz para eles irem às águas e comerem dos finos manjares, ele está usando aqui uma metáfora para se referir às bênçãos que eles poderiam obter por meio do sacrifício vicário que o Senhor realizaria, ou seja, Jesus. Como podemos ler lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que ele vai descrever ali para nós, se nós lermos aqui, o sofrimento vicário do servo do Senhor, que ele não tinha beleza alguma, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, que ele seria um homem de dores, que sabe o que é padecer. Então, por meio desse sacrifício aqui, eles poderiam receber o convite do Senhor, porque Deus ele ia pagar um preço, haveria um preço de ser pago, mas Deus enviaria seu Filho unigênito para morrer pelos pecados deles. E por causa de sua morte, irmãos, vicária, aqueles que tinham sede de vida poderiam se saciar em Deus, porque a partir da morte de Cristo, eles seriam religados com Deus, e que é a fonte de toda a vida. E aqueles que tinham fome poderiam também se alimentar do pão da vida. Como Jesus certa vez disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que tem fome comer da minha carne nunca mais terá fome. É por isso que ele diz, a todos vós que tendes sede, ou seja, sede de vida, vinde às águas. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos 13 e versículo 14, Jesus ele vai dizer o seguinte, quem beber desta água tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo isso daqui para uma mulher que era excluída dos judeus, uma mulher samaritana, que ia tirar água na fonte. E essa mulher havia casado 5 vezes. E Jesus diz essas palavras para ela: olha, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu te der para beber, se você aceitar, nunca mais você vai ter sede. Essa água vai brotar em você uma fonte que faz jorrar para a vida eterna. E ali nós vemos o diálogo que ela não entende muito bem o que Jesus está querendo dizer. Que ela está pensando que Jesus está tratando coisas terrenas, mas Jesus leva ela para o plano espiritual. Então, certa feita, Jesus vai lá e confronta o pecado dela. Você já casou 5 vezes, e o que aí está não é o seu marido. Então, Jesus estava revelando para ela que a sede que ela tinha, na verdade, era sede de vida, de sentido de vida. E ele fala: a água que eu te der para beber, se você beber, nunca mais você vai ter a sede, mas vai jorrar uma fonte para a vida eterna. E por que, irmãos, nesse texto aqui era oferecido de graça a todos essa água? Por que ele estava oferecendo de graça? Porque o preço, irmãos, pelos benefícios espirituais já haviam sido pagos pela obra redentora de Jesus Cristo. Como lemos lá no verso 53 de Isaías, no capítulo, que viria o servo sofredor e o preço seria pago. O preço para ter acesso a essa água da vida, a Deus que sacia toda a vida, haveria de ser pago por Jesus. Né? Então o preço já havia de ser pago. Então ele convida: vinde a mim, vinde aqueles que têm sede. Mas por que, irmãos? Uma outra pergunta que eu fiz: Deus estava lhes oferecendo esse convite. Por que Deus estende o convite para esse povo? E aqui a gente precisa entender o que estava acontecendo com o Judá, como ele se encontrava naquela época. O que aconteceu para Deus estender esse convite a Judá? Primeiramente, Judá ele se tornou uma nação próspera durante 52 anos, durante o reinado de Uzias. Isso provavelmente 790 e 739 a.C. Mas por outro lado, irmãos, esse período também testemunhou um declínio espiritual de Judá, da nação de Judá. A ruína começou quando Uzias tentou assumir os privilégios do sacerdócio, queimando incenso no altar do Senhor, algo que era permitido somente para os sacerdotes. O rei Uzias se apropriou do incensário e foi queimar incenso, algo que era proibido ao rei. E por causa disso, ele caiu morto. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versos 20 e 21. E depois de Uzias, irmãos, reinou seu filho Jotão. E ele teve que assumir o lugar de seu pai e as suas responsabilidades. Né? E durante o reinado de Jotão, a Assíria começou a subir como uma grande nova potência mundial, sobre o reino de Tiglat-Pileser. E nesse tempo também, irmãos, Judá começou a enfrentar também a oposição do reino do norte, ou seja, de Israel, e da Síria, nas fronteiras ao norte, e ainda existia a corrupção em Judá. Então eles começaram a sofrer ataques de Israel, sofrer oposição de Israel, e também começou a sofrer porque eles estavam em declínio espiritual. Seguindo a história ainda, depois de Jotão começou a reinar Acás, com 25 anos de idade. E ele reinou até os 41 anos de idade. E no reinado de Acás, Síria e Israel fizeram uma aliança para combater a Assíria. Mas Acás, o que ele fez? Ele se recusou a participar da aliança, e por causa dessa recusa, o vizinho dele do norte queria tirar ele do poder, queria destroná-lo. E por causa de sua aliança com a Síria, ele constrói um altar pagão dentro do templo de Salomão. É isso que Acás fez. E depois que Acás reinou, depois dele veio reinar Ezequias, que a gente conhece a história no livro de Ezequias, do rei Ezequias.
E ele começa seu reinado em 715 a.C. E ele reinou durante 29 anos. E quando ele assume o trono, a primeira coisa que Ezequias vai fazer é instituir a reforma do culto. Mas ele foi acometido por uma doença grave. Isso provavelmente em 701 a.C., que ameaçava tirar a sua própria vida. No entanto, ele orou a Deus, que graciosamente lhe acrescentou mais 15 anos de vida. E quando a Assíria começa a enfraquecer por causa das disputas internas que começaram a ter, Ezequias ele se recusa a continuar pagando os tributos à Síria, né? E por causa dessa recusa, o rei assírio invadiu as fronteiras do reino de Judá e levou muitas pessoas, os moradores de Judá, novamente para cativeiro. E também deixou a cidade de Judá totalmente destruída, porque Ezequias se recusou a continuar a pagar tributos para a Síria. Então, irmãos, essa era a situação do povo de Judá naquela época. Eles estavam sem pátria, eles estavam em cativeiro. A cidade deles estava destruída por causa da recusa de Ezequias. E é para eles que Deus diz: a todos vocês que têm de sedes, de vida, vinde. Vinde, a todos vocês que têm saudades de suas pátrias, vinde às águas, porque é de graça. Não gastem o esforço de vocês com aquilo que não é pão, mas ouçam-me e vos deleitareis com finos manjares. Então é para esse povo que Deus faz o convite. Para o povo que estava longe de suas pátrias. Para o povo que não estava oferecendo mais culto a Deus. Para o povo que estava em declínio espiritual. Do povo que não tinha nem mais cidade para ir. E Deus chega para eles e diz: vinde a mim, todos vocês que têm de sedes, e vocês vão se deleitar com finos manjares. Então, uma pergunta que eu faço é: será que tem alguém, nesse período de pandemia, a gente sabe que tem muita gente, irmãos, que está entrando em depressão. Como a Thaís colocou, saúde emocional está abalada. Muita gente tem que estar com pensamento suicida. Isso revela, irmãos, que eles estão com sede de vida. Então Deus convida essas pessoas, dizendo para ir até Ele. Só Ele pode, irmãos, preencher o vazio que assola os corações. E isso Ele faz por meio de sua graça. E esse convite, irmãos, é para todos. Irmos até Ele para saciar a nossa necessidade de vida. Né? Porque Deus, irmãos, é a fonte de toda a vida. Jesus disse assim: contigo está a vida, com Ele está a vida. Então o convite é para todos, irmos até Ele, para que Ele possa nos saciar de vida. Amém? E além desse convite, irmão, ser para todos, esse convite também, ele é para ter, além de saciar a nossa vida, de saciar nós de sentido de vida, de propósito de vida interior, esse convite também é para uma comunhão mais íntima com Deus. Esse é o segundo ponto do sermão. O convite é para uma comunhão com Deus. Nos versos 3 e 4, nós lemos assim, ó: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Agora, irmãos, Deus, por meio do profeta, os convoca a prestarem atenção e dar ouvidos às suas palavras. Inclinai os ouvidos. Ouvem, atente-se para o que eu vou dizer, para as minhas palavras, pois se vocês fizerem isso, a vossa alma viverá. Aí que está o convite do Senhor. Mas eles não deveriam apenas, irmãos, estarem atentos com os ouvidos às palavras. Mas Deus também esperava uma resposta da parte deles, à sua palavra. Porque toda palavra que nós ouvirmos da parte de Deus, Deus espera de nós uma resposta para com essa palavra. Porque isso manifesta a nossa fé. É quando nós ouvimos a voz de Deus, meditamos na palavra e praticamos, respondemos de acordo com aquilo que nós ouvimos. Isso é fé. Então Deus diz a ele: vinde a mim. Deus os chama para estabelecer uma aliança.
Deus estava chamando eles para estabelecer um pacto com eles que duraria para sempre. Porque essa aliança, ela tinha básica. Deus havia prometido a Davi que a sua descendência reinaria sobre o povo de Israel, num reino eterno, num reino futuro. E quando nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 34, ele vai dizer o seguinte para nós, o autor: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então, irmãos, nós notamos aqui nesse verso que Lucas liga a ressurreição de Jesus a essa promessa que Deus fez a Davi. E por que Lucas faz isso? Para a gente entender. Porque quando Cristo ressuscitou, irmãos, porque Cristo, quando ele ressuscitou, ele, na verdade, ele é o descendente real de Davi, e é ele que vai reinar sobre o povo de Israel num reino milenar. A gente entende isso pelo reino de 1000 anos que vai acontecer com a vinda de Cristo. Então, quando ele ressuscita, ele dá início ao cumprimento dessa promessa feita a Davi. Então, Deus está chamando: venham, façam comigo uma aliança, porque haverá um dia em que eu reinarei sobre o meu povo. E por causa do meu reinado, por causa da minha vida, as almas deles viverão para sempre. Então venham, façam uma aliança comigo que vai durar por toda a eternidade. E eu lhes garanto que as suas almas viverão para sempre. Então esse era o convite que Deus está fazendo aqui para o povo, para ter uma comunhão que se estenderia além dessa vida, porque as suas almas viveriam por toda a eternidade. Então, irmãos, Deus nos convida a estabelecer um relacionamento de aliança com Ele. E nesse relacionamento, nós ouvimos a sua palavra e vamos até Ele em atitude de oração, para colocar em prática a sua palavra. Então a gente deve perguntar para nós mesmos como está o nosso relacionamento com Deus durante esse período de pandemia. Porque essa era a preocupação de Deus com o povo dele. Como o povo está se relacionando com Deus longe de suas pátrias? E nessa pandemia, como está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós temos lido a palavra, temos ouvido a sua voz? Nós sabemos que tem muitas pessoas, irmãos, para a nossa tristeza, de fato, que estão deixando os caminhos do Senhor nessa pandemia. Muitas pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor, não querem voltar para a igreja. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: como eu tenho me relacionado com Deus nessa pandemia, nesse período de confinamento? Como está a minha vida de oração, minha vida de jejum? Eu tenho praticado as disciplinas espirituais? Deus nos chama, irmãos, para um relacionamento profundo com Ele, que vai se estender além dessa vida. Porque um dia Deus vai voltar e vai nos buscar para viver com Ele por toda a eternidade. E além disso, irmãos, além desse convite que o Senhor nos faz para ter uma comunhão com Ele, esse convite, ele traz consigo uma advertência, porque esse convite ele tem um prazo determinado. Esse é o terceiro ponto do sermão de hoje. Esse convite ele tem um prazo determinado. Olha comigo aí os versos 6 e o verso 7, que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Agora, irmãos, o profeta convida seus leitores, por meio de um imperativo, a buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado, enquanto ele está por perto. E como eles deveriam realizar essa busca do Senhor?
Como eles deveriam buscar o Senhor? Eles deveriam, irmãos, buscá-lo primeiramente em atitude de arrependimento, porque o povo estava vivendo uma miséria espiritual. Eles deveriam abandonar os seus pecados. Eles deveriam se converter de seus maus pensamentos, de suas más condutas, e buscarem de todo o vosso coração a Deus. Por eles estarem, irmãos, exilados devido à sua desobediência e perversão espiritual, Deus estava novamente lhes estendendo a mão para que eles voltassem à comunhão com seu Deus, pois ele é um Deus misericordioso e rico em perdoar se eles se convertessem de seus maus caminhos, porque Deus é justo. Lá no Salmo de número 18, versos 25, com o íntegro, também íntegro, com o puro. É por isso que o povo deveria se converter. Flexível. Por isso que o povo deveria abandonar os seus pecados. Oi? Tá travando. Deixa. Acho que agora vai. Acho que agora voltou. Tá bom? Vamos ver. Pode continuar? Salmo. É só não pegamos o último texto que você falou. Salmo 18, verso 25 e 26. Obrigada, David. Travou bem nessa hora. Ah, tá. Então o salmista aqui diz que Deus, ele cita o seu povo. Mas verso, Deus é inflexível. Por isso que Deus estava chamando eles para se arrependerem de seus maus caminhos. É por isso que eles deveriam abandonar seus maus caminhos, seus pecados, para que Deus se mostrasse perdoador. E isso eles deveriam fazer, irmãos, depressa. Ou seja, buscar o Senhor enquanto se podia achar. E invocá-lo enquanto ele estaria perto. Pois haverá um dia, irmãos, em que o convite da graça, o convite do Senhor vai se cessar. Lá no livro de Amós, capítulo 11, verso 14, eu vou ler para vocês que vai haver um tempo em que o povo vai desejar ardentemente a palavra e não vão encontrar. Diz assim, Amós, capítulo 8, versos 11 a 14. Diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, como nós estamos estudando, né? Mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Amós capítulo 8, verso 11 ao 14. Então o profeta Amós diz que haverá um dia, irmãos, que o povo da terra vai ter sede, aqueles que não aceitarem Jesus vai ter sede, mas uma sede de palavra, de ouvir as promessas de Deus, de ouvir aquilo que consola o coração. Eles vão procurar a palavra e não vão encontrar. Tamanha angústia que virá sobre a terra. Então, irmãos, o que nós vemos? Nos dias atuais que estamos vivendo, muitos têm perdido a fé. Muitos têm dito que o fim dos tempos se aproxima. E os sinais, de fato, estão apontando para o princípio das dores, que Jesus está voltando. Por isso, irmãos, devemos buscar a face do nosso Deus, devemos abandonar nossos pecados e clamar pelas misericórdias de Deus, porque Jesus está voltando. Devemos buscar Deus enquanto a gente pode encontrar Ele.
Devemos buscá-lo enquanto ele está perto. Porque haverá um dia, irmãos, que nós vamos... Porque um dia que nós vamos ver, irmãos, o céu se abrir, o soar das trombetas. De acordo com a Bíblia, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Mas até esse tempo chegar, irmãos, busquemos o Senhor enquanto podemos achar. E além desse convite ter um prazo determinado, irmãos, esse convite, ele carrega em si uma promessa. Esse é o quarto ponto do sermão de hoje. O convite, ele tem uma promessa. Olha os versos 10 e verso 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. As águas, irmãos, que caem dos céus, invariavelmente elas cumprem o propósito para o qual elas são lançadas. Ou seja, primeiro ela rega a terra e depois ela fecunda e fazem brotar. E isso, irmãos, Deus faz para suprir as necessidades humanas, dando semente ao que semeia e fornecer pão àquele que tem fome. E todo o processo, irmãos, desde a saída, desde a criação das nuvens carregadas de águas, até a sua descida à terra para regar, está no controle soberano de Deus. Esse período de pandemia que nós estamos vivendo, um monte de mortes que nós estamos ouvindo pelos noticiários, muitas pessoas enfermas, né, como a gente viu aí, o exemplo de Isaac Siquissu, não está fora do controle de Deus. Ele continua soberano, ele continua governando, e ele vai encaminhar a história para o cumprimento do seu propósito. Ele vai encaminhar a humanidade para cumprir os propósitos dele. Mas Deus, ele ainda é soberano, ele não perdeu o controle da situação, mesmo com as notícias que nós temos ouvido. Então, e da mesma forma, irmãos, que Deus, ele controla todo o processo desde a criação da água, tudo, será com a palavra que ele lançar. Ela vai cumprir os propósitos dele e vai prosperar para aquilo que ela foi lançada. É por isso que o profeta conclama o povo a inclinar os ouvidos e a ouvi-lo, porque Deus vai cumprir com a sua palavra. Ele já cumpriu uma parte da promessa feita a Davi quando Jesus ressuscitou. A outra parte nós estamos aguardando, quando Jesus vai retornar. Ele que é o descendente real de Davi, ele que é o descendente de Davi, ele que vai reinar por 1000 anos sobre Israel. E essa promessa nós estamos aguardando, do retorno de Cristo. Então, irmãos, está chegando o dia, irmãos, em que ele vai chamar a sua igreja para se encontrar com ele nos céus, irmãos. Por isso que nós devemos estar, irmãos, em comunhão com Deus. Devemos estar atentos, ouvindo a sua palavra. Devemos estar, irmãos, apercebidos, né? Então eu gostaria de concluir essa reflexão de hoje dizendo o seguinte, que Deus, em sua infinita misericórdia, irmãos, ele fez esse convite ao seu povo, que estava cativo e longe de seus caminhos. Então, se tem alguém ouvindo que está longe dos caminhos do Senhor, você conhece alguém que está longe dos caminhos do Senhor, avisa para ele que o tempo está acabando, Jesus está voltando. Mas Deus, pela sua misericórdia, está estendendo um convite a ele. Vinde a mim, você que tem sede. Vinde a mim, sacia a sua sede. Mas esse convite ele tem um prazo. Então, para aqueles que estão desviados, voltem aos caminhos do Senhor. Porque esse convite ele tem um prazo determinado. Porque ele deseja, irmãos, que seu povo desfrute de sua companhia, quando ele desfrutar de sua vitória final sobre o mal. Mas também ele nos convida, irmãos, para celebrarmos as bodas do Cordeiro.
Então, esse convite, irmãos, é para todos aqueles, irmãos, que têm sede. E também é um convite para a comunhão com Deus, que vai se estender além dessa vida, porque um dia habitaremos com Deus pela eternidade. Mas esse convite, como eu disse a vocês, ele tem um prazo determinado, que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas Deus, na sua infinita sabedoria, sabe. E ele carrega em si uma promessa de vida, pois a sua palavra vai se cumprir, como começou a se cumprir em Jesus Cristo com a sua ressurreição. E não devemos, irmãos, nos preocupar com o presente que nós haveremos de dar a Jesus na sua vinda. Porque quem será presenteado será nós na presença de Deus para sempre. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe a responder os convites do Senhor, que Ele nos faz diariamente. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai amado e santo, ó Deus eterno, Deus bendito, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque agradecemos por essa palavra, Pai, porque o Senhor nos convidou um dia, Pai. O Senhor, pelo meio do teu Espírito, nos convenceu, nos fez o convite, meu Pai, e pela tua graça nós aceitamos. Mas ainda o Senhor hoje, Pai, nos faz convites para retornar à comunhão, convite, meu Pai, para permanecermos firmes no Senhor. Porque o Senhor quer, meu Pai, fez o maior de todos os convites, para estar junto do Senhor por toda a eternidade, Pai. Senhor, nos ajuda, meu Pai, a ser, meu Pai, obedientes a esses convites, para que possamos, meu Pai, desfrutar, meu Pai, das bênçãos do Senhor e da maior bênção que a humanidade pode esperar, Pai. É de estar junto com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, meu Pai, e te bendizemos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Wilson? Palavra maravilhosa, né? Esse convite maravilhoso que o Senhor fez para nós e que nós prontamente aceitamos. E hoje nós vivemos essa promessa, né? Vivemos essa promessa de vida eterna. Nós não aguardamos simplesmente a vida eterna, mas nós já vivemos essa vida eterna a partir de hoje, de comunhão com Deus, né? De relacionamento, né? E um dia vamos concretizar esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa fé possa se renovar a cada dia em nossos corações. Amém? Que possamos estar firmes, né? Mesmo em tempos de tribulações, mesmo em tempos de pandemia, em tempos difíceis, que possamos renovar a nossa fé, a nossa confiança, né, no nosso Deus. Amém? Que nos convida para estarmos em comunhão com Ele, para comermos, né, esse pão, para bebermos esse vinho, né, esse vinho novo. Amém? Que é estarmos na presença dEle. Que não somente seja no domingo, nas nossas reuniões, mas que possamos estar na presença do Senhor todos os dias, louvando, exaltando, glorificando, tendo comunhão com Ele, nos alimentando da sua palavra. Amém. Amém? Em nome de Jesus. E aproveitando, eu quero convidar vocês a participar conosco, né? Na terça-feira nós temos o estudo bíblico, nós estamos estudando o livro de Tiago, amém? E eu quero convidar vocês a estar participando conosco, né? Todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, estão todos convidados. Quinta-feira, se Deus assim nos permitir, nós teremos a live de oração, também quero convidar os irmãos para participar. E no domingo, com a graça de Deus, nós teremos o culto, né, mais uma vez, aqui no Google Meet, e eu quero convidar vocês a se prepararem para nós fazermos a ceia, tá bom? Cada um vai estar preparando a sua ceia, e nós vamos participar juntos, amém? Depois, no final, quero que vocês tirem quando estiverem fazendo a ceia, quero que vocês façam uma selfie da ceia, tá bom? E manda para nós, no grupo da igreja. Tá bom? Então, no próximo domingo é dia de ceia, e eu convido vocês a estar participando conosco da ceia do Senhor. Amém? Uhum. Cada um vai estar preparando a sua ceia e vamos tomar juntos. Vamos consagrar. Amém? Vamos consagrar junto a ceia. Tá bom? Agora, sexta-feira, nós temos concílio da igreja, onde vai ser escolhido um novo presidente da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero pedir para vocês para estarmos orando, né, nesse propósito. Amém? Orar por essa eleição, né? Orar para que Deus esteja escolhendo aquele que é segundo a sua vontade. Amém? Amém. Amém, irmãos.
que culto abençoado, David. Deus abençoe sua vida, palavra muito abençoada. Deus falou muito comigo nessa palavra, que Deus abençoe muito vocês. Irmãos, não fiquem só, viu? Não só nós, mas procurem os irmãos. Vamos viver em mutualidade, né? Juntos, uns aos outros. No que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E, de novo, nós queremos falar, né? Se você está passando algum aperto, algum problema financeiro, perdeu seu emprego e precisa de socorro, entre em contato conosco, tá bom? E nós vamos estar tentando suprir de alguma forma, pelo menos aquilo que é básico, né? Para suprir alguma necessidade urgente. Amém, queridos? E eu quero lembrar vocês que nós temos aí algumas famílias para suprir, que nos procuraram na semana, e nós temos algumas famílias, inclusive, precisando de alimentos. Então, se você gostaria de contribuir, nos procure, que nós vamos ver uma forma de você estar contribuindo com essas famílias. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana de bênção. Irmão, nós temos um louvor para encerrar, e nós estamos encerrando daí o nosso culto. Amém. Wilson, Alê. Wilson. Diga, Lê. Pode tocar mais um aí? Nós queremos agradecer a família do meu cunhado, Rose, Isaac, Estevão, que estão conosco no culto. Glória a Deus. Minha cunhada Sandra, pastora, minha sogra, meu sogro. Os outros são todos de casa já. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus por este culto. Né? E depois eu quero que vocês abram a câmera, hein? Pelo menos para matar a saudade um pouquinho, né? Poxa vida. Nós não vamos nos importar se você estiver descabelado, com um pijama, não tem problema. Ah, você viu o pijama ali, é? Não vi, não, Wilson.
Eu não tinha visto, mas já que você está mostrando. Eu não tinha visto, não, né? Ai, É ai. isso aí. Então. Silvio é uma figura. Vamos agradecer ao Senhor, né, por este culto. Pai, obrigado por este culto, obrigado, Senhor, Pai, pelos louvores que foram ministrados, Senhor Pai, pela palavra, Senhor, pelas orações. Obrigado por cada um, ó Pai, que entrou, ó Deus, ó Pai, nesta live, nessa reunião. Obrigado, ó Deus, por cada vida, Senhor, aqueles que não puderam entrar, Pai, que o Senhor possa estar visitando também com o teu poder, com a tua graça. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda todos, dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênção na tua presença, Senhor. Que possamos continuar firmes, que possamos continuar, ó Pai, em comunhão, ó Pai Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, Pai, ó Deus, estar, ó Pai, nesse relacionamento, Pai, mesmo longe, mas possamos estar juntos no mesmo espírito, no mesmo propósito, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque recebemos esse convite, Pai. Ó Deus, e cada dia possamos renovar esta aliança com o Senhor, ó Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo sejam aqui conosco reunidos e com todo o povo de Deus, da aliança. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Amém, queridos. Quem puder, liga a câmera aí para eu tirar uma fotinho nossa. Oi, Camila, que saudade de você, Deus menina. abençoe. Olha lá os bonitinhos, meu sogro e minha sogra, todo mundo. Vamos lá. Ô, Dani, libera a câmera aí para eu te conhecer, Dani. Só vejo sua fotinha aqui, super bonita, mas... Vamos lá. Povo lindo. Vamos ver se a gente consegue. Chega para cá, amor. Sim. Cadê o Matheus? Estou feia. Tá nada. Mais do que eu, te garanto que é impossível. Cadê o Álvaro? Ah, o Álvaro tá ali com a Gabi. Aê! Cadê o Arthur? Arthur estava aí, agora há pouco. Tá no PC? Ah, A ok. Esther, linda. A princesa. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Sorriam. Agora, vai. Isso, tirei um monte. Deus abençoe vocês. Uma semana de bênção. Paz, irmãos. Deus Paz, abençoe. bem. Obrigado, David. Tchau, tchau. Maravilhosa. Viu? Paz. Um beijo a todos. Amo vocês. Saudade, já junto. Oi, Esther. Tudo bem? Tudo bem. Tem que vir aqui, aqui não dá para ver você. Olha lá. Minha criança com vergonha, olha lá. Cara de cão. Ela morre de vergonha. Paz, irmã. Deus abençoe. Boa semana.